Duas novas frutas são reveladas e com elas, poderes misteriosos são mostrados. A farsa do Loki é destruída e com ela, uma possível explicação sobre o incidente do rei. Tudo isso e muito menos, no resumo com comentários do capítulo 1143 de Uma Peça. Começando a leitura pela capa colorida. Temos uma pausa na história do Yamato. Circula, nas vozes da minha cabeça, que o Oda pediu isso para pensar melhor na história de capa. Dito isso, a capa é bem tranquila, ela traz o bando numa corrida, onde os veículos são os peixes voadores de Sabaody. No início, pensei que o Jinbei não estava na capa, mas ele está aqui. Um pouco escroto não terem dado uma moto peixe para ele, mas sinceramente, essa corrida tem cara de arrumadinho. E com isso dito, tecnicamente, essa capa faz referência à corrida contra o tempo. Será que vão salvar as crianças a tempo? Veremos. E bom, abrindo a história, a primeira coisa que me chamou a atenção foram as criaturas. Tem um fantasma e uma nuvem tacando raios ou usando os raios de pernas. Aparentemente, os raios não causam danos ou então o fogo seria grande e, além disso, o fantasma está suave. Ele parece estar curtindo o laguinho. Também dá pra ver a cobra, ela realmente foi de Valhalla. E bem, o Saulo foi quem perseguiu as crianças. E por algum motivo, o Chopper e a Robin foram juntos. Não é dito o que aconteceu com as crianças do capítulo anterior, mas elas vão aparecer. Eu tinha comentado que a seta, talvez fosse invisível, mas foi só conveniência. O Wolf viu e simplesmente não falou sobre ela. De qualquer forma, o Saulo percebe a seta feita de pano branco. Inclusive, voltando no capítulo anterior, é maluquice o que o Wolf fez, né? Ele decide proteger as crianças da escola, mas então, abandona elas e vai tentar resgatar as sonâmbulas. Em tempo de uma criança se ferir porque o cara não tem foco. Mas bem, voltando, o Saulo decide tentar parar a Yuva, mesmo depois do aviso do Wolf, que não é confiável, e dos avisos da Robin. Porém, menino Saulo não tem escolhas. Ele poderia, pelo menos, usar haki do armamento para se proteger, né? Mas, faz tanto tempo que ele não luta, que esqueceu que haki serve tanto para atacar quanto defender. Mas aí, acontece loucuras. Quando o Saulo tenta tocar a Yuva, aparecem uns 5 anéis cheios de espinhos. Aparentemente, invisíveis e extremamente perfurantes. O negócio vara a mão do Saulo, inclusive, com muita facilidade. E bom, além desses anéis serem transparentes, a Robin e Chopper não os veem. Eu tava indo para um lado de poder despertado, mas agora, comecei a pensar sobre como isso pode ter uma conexão com os poderes do Killingan. Dito isso, por enquanto é isso que temos, anéis de espinhos e o Saulo, supostamente, não ama as crianças o suficiente. Bem, enquanto o Saulo caiu com uma dorzinha de nada, o maluco anda muito mal acostumado com essa vida pacífica de Elbaf, né? Enfim, ao mesmo tempo, uma mensagem é transmitida da escola. Inclusive, o Frank e a Ripley já devem ter notado a anomalia da escola e talvez, será eles que vão salvar as crianças. Mas bem, voltando para a ligação, ela está sendo feita para o Reino do Sol. O pessoal da vila estão tudo ouvindo as últimas notícias. Angie informa que as crianças desmaiaram do nada e, 9 delas, simplesmente saíram andando. Nesse momento, vemos que as crianças que desmaiaram no capítulo anterior, de fato, foram colocadas para dormir. A Angie segue dizendo que não sabe o motivo delas simplesmente dormirem ou porque estão andando mesmo dormindo. Mas isso nem é tudo, ela também avisa que monstros misteriosos apareceram. Isso deixa o pessoal agitado. Inclusive, suspeito que essa seja a mãe que a criança disse que tem medo. Bem, Angie segue informando a vila e conta que as crianças estão indo na direção da rota arbórea de número 8. Já sinalizando que a árvore é mapeada e cada galho possui uma numeração. O que faz todo sentido, como os gigantes iriam se guiar sem isso. Dito isso, toda a ligação está acontecendo através do Dengumushi, um caracol de transmissão usado apenas em Elbaf. E se prestar atenção, esse caracol é mais fino. E comparado ao caracol gigante, usado para transmissão de vídeo, esse me parece até maior. Ele também não precisa de um microfone, basta falar diretamente com o Dengo. Bem, enquanto Angie avisa os gigantes, a Nami se questiona se eles estão bem. Fiquei com a impressão que ela estava se referindo ao Luffy e Zoro, mas, provavelmente, ela está falando das crianças mesmo. Bom, com isso dito, vamos de pausa para os comerciais. Campanha, deixe o like. A cada 3 pessoas, só uma deixa o like, e assim dá força para a crise dos likes. Participe já, no combate à crise dos likes. Um like ajuda, um like salva. Muito bem, voltando dos comerciais. Descobrimos que a Rota Arbórea 8 é justamente onde o incêndio está acontecendo. Porém, uma parte dos gigantes ainda está completamente bêbada e não compreende a situação. Entre eles está o Jaru que revela que a Yuva é sua tetraneta. E se você também não sabe, a sequência é neta, bisneta, trineta e tetraneta. Ou seja, Yuva é a 5ª geração depois do velho.
Dito isso, surgem eles, o corpo de bombeiros de Elbaf. Confesso que esperava mais. Meio que eles vivem em uma árvore e incêndios deveria ser algo comum, logo, se tem um lugar que deveria investir em bombeiros, esse lugar é Elbaf. Porém, o corpo de bombeiros que se chama Isval, aparentemente usa um barquinho normal. O diferencial é que ele é preto e possui um sino. Também tem uma manivela na lateral, mas não sei para que serve. Depois dá pra ver que tem escadas e cordas, e o carinha ali, parece estar segurando uma mangueira. Dito isso, os cara mal aparecem e já vão sair. Aparentemente, os monstros não são tão inofensivos quanto o fantasma e a nuvem me fizeram acreditar, já que o esqueleto gigante entra no meio e derruba o barco do corpo de bombeiros. E dessa altura, já temos as 3 primeiras vítimas do arco. Esses 3 vão precisar muito do poder da conveniência para ficarem vivos. Mas enfim, o esqueleto apareceu e o bruto é gigantesco. E bem, com a derrubada dos bombeiros, o cenário muda e voltamos para os Cavaleiros Sagrados, onde revelações acontecem, mas também temos dúvidas para discutir. Primeiro que o trio está comendo, e já adiantando a discussão, a comida é transformada através dos sonhos. E diferente da comida que o Straussen produz, essa comida tem gosto bom. Mas esse 0 calorias me deixou pensando que a comida poderia não servir. Apesar da sensação de estar cheio, a verdade é que você não teria comido nada. Porém, graças à cobra, sabemos que o que é materializado através dos sonhos, se torna real e não desaparece, pelo menos, não de uma forma simples. Dito isso, agora falando sobre o Somers e a revelação do seu poder, ele é um homem espinhos. Mais uma vez, e diferente do Shanrock e os anciões, o Somers é um usuário e comeu a fruta do espinho. Aí a primeira coisa que me veio à mente foi, o fruto dele é despertado. No início, pensei que seria um fruto para Mércia e depois de pensar se existia uma chance de ser uma logia, então voltei para Paramércia. Ao que tudo indica, ele consegue criar esses anéis de espinhos, legal, mas, como exatamente ele colocou isso nas crianças? Quando ele usa, dá pra ver os anéis tranquilamente, mas na Yuva, o negócio aparece de forma invisível. Aí, fiquei pensando que isso poderia ser o poder do Killingan. De alguma forma ele está usando esse poder de manipular os sonhos para colocar espinhos invisíveis nas crianças. Adiantando o poder do Killingan, usuário da fruta mística do dragão, modelo Killin e ele é o homem que materializa os sonhos. Dito isso, esse nome pode mudar, tipo assim, o homem Killin faz muito mais sentido. Mas está tudo bem, voltando à questão, fiquei pensando se o Killingan não materializou o sonho dos Somers e depois os colocou nos sonhos das crianças e usando o poder do despertar, ele faz com que os espinhos ataquem quem se aproxima. E como é algo que está nos sonhos das crianças, isso justificaria ser invisível. Pra mim é isso. E outra, essa conversa sobre como os espinhos possuem um efeito mais forte se o alvo tiver sentimentos pelas crianças, ou seja, como o próprio Somers diz, os pais serão os mais feridos por serem os que mais amam elas. Isso pra mim é lorota. Você não escreve o que esse cara diz. Pra mim, ele aprendeu isso recentemente e agora só sabe falar disso. Os espinhos são poderosos e obviamente, a atitude dos pais de uma criança dessas é tentar pegar no braço. E como é algo invisível, eles não vão ter a malícia de se defender. Só o Saulo que é burro. Mesmo sabendo que tinha uma armadilha, ele só meteu a mão e foda-se. Dito isso, essa conversa que quanto mais você ama a criança, mais ferido você será, pra mim, é só mentira. Bem, agora com tudo definido, ou seja, não tem nenhum poder misterioso envolvido, tudo é produzido por poderes de frutos. Assim sendo, em teoria, Haki cancela poderes de fruto, certo? Em teoria, porque cancelar não é exatamente o que o Haki faz, tá mais pra ignorar. Porém, será que o Haki do Rei não pode cancelar esses poderes do Killingan, imaginando que os espinhos nas crianças têm um dedo dele? Imagino algo semelhante ao que o Luffy faz durante a batalha contra a Monet. No mangá não fica muito claro, mas na animação, o Luffy usa Haki do Rei pra, entre aspas gigantes, cancelar os poderes congelantes da Monet. A Monet está usando o poder da neve para tentar congelar a mente do Luffy e ele usa o Haki do Rei para negar isso. Será que se ele chegar e explodir o Haki do Rei, esses seres do sonho serão derrotados? Pra mim, existe lógica nesse pensamento. Mas enfim, seguindo com a trama. A Gunko explica qual a rota que está usando para levar as crianças até o porto. Rota que vai passar pelo fogo e a fala da Gunko me deixou intrigado. Mas por enquanto, vemos como o poder do Killingan funciona. Acredito que antes do despertar, essa era a única forma de fazer isso, já que ele em momento algum se aproximou das crianças para puxar os seus medos. Mas enfim, o Killingan faz o Somers pensar em Sal. Então faz o colega dormir para que o sonho dele seja materializado. Uma nuvem como um balão de pensamento aparece sobre os Somers dormindo. O Killingan então mete a mão e retira do sonho uma tigela com sal antes de acordar os Somers. Com essa cena, descobrimos coisas. Primeiro, acordar a pessoa não faz o que foi materializado sumir. E em segundo, o poder é parecido com os poderes do Fox e a Hancock. Agora, como ninguém viu um raio parecido acertando as crianças, fica para a lista dos maiores mistérios de One Piece.
Dito isso, não entendi muito bem o comentário sobre criar os próprios arco-íris. Mas imagino que seja sobre criar uma rota de fuga com sonhos. E, além disso, a frase do Killingham foi cortada, quando ele fala sobre voltar para casa. Mas não acho que seja alguma coisa, porém, vale o lembrete. Bem, aí vem o comentário da Gunko, que me soou um pouco esquisito. Tecnicamente falando, a missão é sequestrar as crianças. Mas ela simplesmente mandou elas na direção do fogo e não está se importando se vão sobreviver ou não. Isso me soou estranho, não faz sentido. Igual a teoria dela ser um clone da Ginny. Na moral, pessoal tem uma mente muito perturbada. E com isso dito, a Gunko faz outro comentário curioso. Ela alerta que tem problemas vindo, como se ela tivesse visto. E depois ela avisa que viu o navio do Imperador Luffy ancorado em Elbaf. E assim, a misteriosa Gunko, das 1000 teorias, meteu essa como quem não quer nada. Uma informação que deveria ter sido entregue uma meia hora atrás, mas enfim. Com isso, saímos do núcleo, piquenique dos cavaleiros e voltamos para o núcleo, confia. Aqui, as coisas ainda estão naquelas. Loki segue ameaçando o grupo e no meio das suas falas, ele diz algo importante. Ele declara que ninguém consegue nem levantar o Ragnir. O meu primeiro pensamento foi, ninguém consegue por causa do poder de raios do negócio. Mas depois, imaginei que o tamanho do martelo seja o verdadeiro culpado. Até porque, a corrente elétrica está na cabeça do martelo e não parece atacar o Loki. E bom, nesse meio tempo, o Sanji tenta descobrir quem é o Loki. Ele pegou o caminhão andando e também não parece ter prestado atenção ao que o Hyruujin falou antes. De qualquer forma, o Hyruujin aceita se render e deixar o Loki ir. Nesse momento, achei o Hyruujin muito besta. O cara nem vai tentar lutar. Mas depois, dá pra entender o porquê ele se rende tão fácil. No entanto, com a rendição do Hyruujin, Loki sorri alegre, porém, o Zoro dá uma chamada na orelha, mandando o Hyruujin deixar de ser trouxa. Ao mesmo tempo, o Luffy decide fazer alguma coisa, afinal de contas, a ideia de soltar o Loki foi dele, e uma segunda Sabaody está fora de cogitação. Dito isso, a próxima página abre mostrando o porquê o Hyruujin desistiu tão fácil, com ele alertando que o Luffy será eletrocutado se chegar perto. E, além disso, aprendemos algo que estava em discussão desde o último capítulo. Segundo o Mr. 27, que postou no Instagram dele, o Loki realmente usou o haki do armamento quando atacou a árvore. E nesse capítulo, é possível ver o Loki fundindo o seu haki nos arcos elétricos. A corrente elétrica sai de completamente branca para um tom escuro, ou seja, haki do armamento. Ou seja, essa corrente enegrecida iria ter efeito no Luffy. No entanto, também descobrimos o motivo do Zoro chamar o Hyruujin de trouxa. Antes que o Luffy ataque, ele grita para que o colega pegue leve, para que as feridas do gigante não se abram de novo. O aviso chega a tempo e o próprio Loki se entrega ao admitir que perdeu essa rodada. O Luffy então tocou o Loki como uma brisa suave e o gigante beija a neve. E bem, com toda a farsa revelada, o Zoro entrega a decisão de curar ou deixar ir, para os gigantes, porém, o Luffy discorda disso. Ele tem negócio com o Loki. Ao mesmo tempo, o Road dá uma de Nico Robin, ele só pensa que o estado do Loki pode ter alguma coisa a ver com os invasores. Mas ele se faz de maluco e não diz nada. Já o Luffy, segue com essa conversa cheia de buracos, sobre como não pode ver uma pessoa morrendo sem fazer nada. Mas, como o Hyruujin é pau-mandado, ele aceita e a Gerd inicia um tratamento com equipamentos retirados da bunda. E outra, o negócio do nariz do Loki que todo mundo pensava ser do capacete, na verdade, não é. Ou é e será corrigido no volume impresso. Mas, bem, Loki tem chifres. Uma herança de família. Fica a curiosidade, o Loki tem chifres porque a sua mãe também tinha. Porque o Hyruujin não tem e eu tô supondo que seja porque a mãe dele não tem. Mas enfim, com uma volta ao passado. Vemos lembranças da juventude do Hyruujin, época que o rei ainda tinha os seus chifres. Ou seja, no início, o rei não se importava em ter, o que será que mudou? De qualquer forma, Loki e Hyruujin não se davam bem. Principalmente porque o Hyruujin não é um gigante, entre aspas gigantes, puro. Isso irrita o Hyruujin. Mas vamos ser simples aqui, muito mais escroto que uma criança sendo babaca, é uma vila inteira que impediu sua mãe de se casar com o seu pai, e aparentemente, de viver em Elbaf, só porque não nasceu lá. Tem raiva do Loki, mas não tem raiva do país inteiro, é conveniente. Dito isso, existem duas coisas que valem muito o comentário. Primeiro é a arma do Loki, um kanabo, o que automaticamente faz referência ao Kaido. Apesar de que o chifre do rei e do próprio Loki sejam diferentes se comparados ao do Kaido. Mas isso pode ser justificado pelo fato do Kaido ter os genes muito misturados. E com isso dito, o outro ponto que vale o comentário é as vendas do Loki, porque ele tem vendas desde criança. A ideia é que o Loquinho seja cego de nascença, o que implica num possível haki da observação que supera Katakuri e Shanks. O que faz sentido, já que foi dada muita ênfase sobre como só o Shanks foi capaz de vencer o Loki. E é bom lembrar que o Shanks possui o vulgo de assassino de haki da observação.
Então a teoria que mais gostei foi essa: Loki, na verdade, é cego e graças a isso, desenvolveu o mais poderoso haki da observação da obra. E para não esquecer, a questão da mãe do Hairudin não deve passar de puro preconceito. Mas enfim, para finalizar o capítulo, temos o Hairudin tentando matar o Loki, que acorda e já sai falando e chamando o Hairudin de guerreiro chorão. O que novamente, se ele se sente ofendido com o Loki na infância insultando a mãe dele, como exatamente ele gosta de Elbaf que nunca aceitou ela. Enfim, de qualquer forma, Loki também faz uma revelação através de uma pergunta. Ele questiona o irmão, querendo saber se o Hairudin realmente acredita que ele matou o rei a sangue frio. Loki gente fina confirmado. Mas é isso. Termino aqui esse vídeo. Espero que tenha gostado, mas se não gostou, eu te perdoo. Se chegou até aqui, um abraço e até a próxima.